Oi, gêmeos! Eu sou a Paula Olivieri e você está no canal Transmutarium. Eu estou trazendo para vocês a leitura dos signos através das 12 casas da mandala astrológica para os próximos 3 meses. Deixa eu organizar essa mesa aqui que ela tá torta. Para os próximos 3 meses. E com o baralho cigano. É um baralho que eu gosto, do Ciro Marchetti, eu acho ele super bonito, super maravilhoso. E vamos ver o que Gêmeos tem reservado para os próximos 3 meses. Gente, eu tô usando as leituras, já falei nos outros vídeos, para trabalhar a minha comunicação, né? Minha comunicação em público, minha comunicação no coletivo, né? E tá super funcionando. Eu não consigo mostrar a mesa, eu vou explicar porque eu não expliquei nos outros vídeos, mas eu acho que faz diferença vocês entenderem o porquê. É que eu tô com um pedestal super simples, né? Quem sabe mais pra frente, se eu continuar realmente gravando esses vídeos, né? Não sei o resultado que vai dar disso. Aí eu compro um pedestal, ring light, essas coisas, faço um cenário. Eu acho super bonito. Quem faz, eu adoro. E eu gostaria de fazer dessa forma, né? Mas ainda não tô conseguindo. Até porque eu também trabalho, tenho vida pessoal, eu teria que investir um tempo maior, né? Fazer vídeos com mais frequências e tudo mais. Mas enfim. E aí, como esse pedestal é simples, se eu virar ele para a mesa, ele cai. Ele não consegue segurar. Por isso eu não consigo mostrar a mesa, tá bom? Mas isso não vai impedir da gente fazer a sua mandala. Vamos ver o que vai sair para você. Na casa pessoal, né, das relações pessoais, os pássaros. Na casa do dinheiro, a montanha. Na comunicação, a criança. Na família, a raposa. Nos talentos, a árvore. Na saúde e no trabalho, os ratos. Nas parcerias, o navio. Na casa das transformações, casa 8, o livro. Na casa 9, na casa espiritual, a torre. Na casa 10, a carreira, o chicote. Nos projetos futuros, os peixes. No inconsciente, casa 12, o ramalhete. Olha, gente, gêmeos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de ler as cartas individualmente, eu vejo que vocês estão passando por um sacudimento na vida de vocês para separar o que é o joio do trigo, para poder trazer uma transformação para a vida de vocês, uma mudança que aí sim vai trazer colheita, porque em todas as áreas tem alguns desafios. Gente, vai começar a chover, vai fazer barulho, eu espero que vocês consigam me escutar, tá bom? Então vamos lá. Em todas as áreas vocês vão ter um certo desafio para enfrentar, mas vamos ver individualmente. Nas relações pessoais, os pássaros, eu vejo a necessidade de você utilizar nos próximos 3 meses a sabedoria que você tem dentro de você, a sua intuição, para saber com quem você deve falar, o que você deve falar. Saber o que você pode revelar sobre sua vida, aquilo que você pode compartilhar e com quem você pode compartilhar, porque a gente
tem algumas pessoas que têm o hábito de falar muito, a vida é um livro aberto, e isso é nocivo, isso não é bom. E nesse caso eu vejo a necessidade de você usar a sua sabedoria, a sua intuição para saber como direcionar as suas coisas no relacionamento pessoal, com quem você vai conversar, com quem você vai se abrir, com quem você vai falar e vai contar as suas coisas, tá? Muito importante. Na casa do dinheiro, a montanha, eu vejo você passando por alguns desafios, né? Nessa casa, talvez você tenha que tirar de uma conta para pagar outra, alguma coisa nesse sentido, uma certa limitação financeira é o que me aparece aqui. Você fazendo malabarismos para conseguir dar conta de tudo. Isso pode até trazer um certo cansaço, um certo estresse por conta de ter que ficar queimando neurônio para poder saber o que priorizar naquele momento em relação ao dinheiro, né? Então, os próximos 3 meses vão trazer alguns desafios nessa área do dinheiro, mas isso faz parte do nosso crescimento, até do nosso aprendizado. Aí você aprende a organizar melhor as finanças, né? O que priorizar, como fazer. Então traz de certa forma, traz um conhecimento. Gente, todos os desafios que a gente passa são para nós aprendermos. Se você aprende a lição, você não passa mais por aquele desafio, porque você sabe como agir, como proceder, entendeu? Se você tem 2 caminhos, aí você escolhe um deles, e o caminho que você escolheu é um caminho que é cheio de espinhos, cheio de pedra, cheio de obstáculos, mas quando você iniciou aquele caminho, tinha um sinalzinho lá, aquele caminho tinha uma florzinha que era uma florzinha diferente, que indicava que ia ter aquilo. Quando você se deparar com outra opção de escolha e tiver aquele caminho com aquela florzinha parecida, você vai lembrar daquilo que você viveu e você não vai fazer de novo. Então, enfrente os seus desafios, os seus obstáculos com gratidão pelo aprendizado que você obteve. Claro que isso é só um exemplo, né, gente? É só para vocês, só para contextualizar, para vocês entenderem como funciona. Para você passar de ano, o que você faz? Uma prova. Se você não aprendeu, o que acontece? Você repete de ano. Você vai continuar aprendendo a passar pela mesma situação até você fazer a prova e passar. Aí sim você vai para o ano seguinte. É assim que funciona a vida. A pedagogia da vida, né? Na comunicação, eu vejo a necessidade de um amadurecimento, né? Às vezes, ao se comunicar, você não consegue se fazer entender, né? Falar com clareza, expressar aquilo que você quer com clareza mesmo, né? Existe a necessidade de amadurecer o seu falar. Então, talvez seja importante você agregar conhecimento, né? Talvez fazer um curso de oratória pode ajudar, porque existe uma necessidade de saber desenvolver uma expressão melhor dentro da sua comunicação, porque o jeito que você ainda se comunica traz algumas limitações dentro da sua vida no contexto geral, né? Porque quando a gente fala, quando a gente se expressa, a gente tá mostrando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Então, se você não se faz entender da maneira correta, você não vai ter o que quer. Uma criança, a carta da criança, como que ela se expressa quando ela é bebê? Ela chora, né? Então, mais ou menos assim, ao invés de chorar por aquilo que você não conseguiu
através da sua fala, amadureça a sua comunicação. Melhor, né? Na família, a raposa. Gente, a raposa na família me traz muito um sentido assim de gente que a gente vê histórias, né, dentro da família em que alguns familiares são muito sorrateiros, né, interesseiros. Então eu vejo acontecendo uma situação que talvez um ou alguns familiares tentem tirar vantagem, né? Algum documento, casa, herança, esse tipo de coisa. Então, tomar cuidado, prestar atenção no que vocês assinam, porque isso pode trazer um desgaste muito grande mais pra frente para vocês. Eu sei que é família, mas acontece, tá o alerta, eu tô avisando. No talento, a árvore. Gente, vocês têm um talento que vocês herdaram da ancestralidade, né? Olha só que legal. E um talento que pode trazer muitos frutos, muitas coisas boas para a vida de vocês. É algo que é inato na vida, né? Ele vem da sua linhagem ancestral. Ele só precisa ser cultivado para que ele consiga trazer os frutos daquilo que você quer. E aí ele vai ser um sucesso. Então necessita ser olhado com mais carinho, ser trabalhado, ser exercitado, né? E precisa ser regado, precisa ser cuidado. Você vê que na carta ela tem um arco-íris aqui, ó, atravessando o meio da árvore. Então, assim, é algo muito, muito bonito que vocês têm de talento. Só precisa exercitar, trabalhar, né? Para que ele se desenvolva cada vez mais dentro da sua vida e possa trazer frutos, bons frutos do que você vai desenvolver. No trabalho, na saúde, os ratos. Gente, na saúde, é muito importante que faça-se um check-up na saúde, né? Que dê uma examinada, ver se tem alguma coisa acontecendo. Mesmo que você não está sentindo nada nesse momento, é importante dar fazer uma geral aí na sua saúde, porque tem questões na saúde que são sorrateiras, que você só percebe quando elas já tomaram uma proporção muito grande. Então é importante dar uma investigada, tá? Coisa de estômago, sabe? Quando tem refluxo, aquela queimação, prestar atenção nessa parte, sabe? Essa carta tá me falando sobre isso. Existe também a necessidade da melhora na sua alimentação, comer uma alimentação mais saudável, algo assim mais salada, mais fruta, um grelhado, tomar bastante água, né? Tá me falando sobre isso. Tomar bastante água, evitar comer carboidrato. Gente, parece uma loucura, né? Mas tá me falando tudo isso. Eu tô transmitindo o que eu tô vendo. Então, na saúde existe uma necessidade de atenção, tá? Para prevenção de algo que possa vir a acontecer. Então, se você puder, faça um check-up, melhore sua alimentação, sua ingestão de líquidos, para que você se previna de alguma coisa que pode vir a acontecer lá na frente. Com relação ao trabalho, os ratos me falam de alguém querendo puxar o seu tapete, alguém querendo o seu lugar,
uma pessoa que pode até, ou umas pessoas, né, porque a gente tem mais de um rato aqui na carta, algumas pessoas que possam estar tramando algumas coisas por trás de você, nas suas costas. Então fica um alerta, um cuidado que você precisa tomar com relação ao seu trabalho. Tente executá-lo da melhor maneira possível, né? Não deixe brechas, não deixe falhas para que não puxem o seu tapete. E vocês veem que os ratos, eles vão pegando pouco a pouco, eles vão roendo pouco a pouco, né? É um trabalho assim vagaroso, mas que tem um estrago muito grande quando ele toma proporção. Ele traz bastante desafio, né? E o rato também, ele tem aquela questão da leptospirose, né? Então fala muito sobre a peçonha dele. Então pessoas peçonhentas que querem puxar o seu tapete, muito provavelmente porque sentem inveja de você, querem o seu lugar e vão fazer de tudo para puxar o seu tapete. Então cuidado, tá? Nas parcerias, o navio, eu vejo movimento, eu vejo alguém indo embora. Eu vejo, se você tá num relacionamento, vamos lá, se você tá num relacionamento, eu vejo, ou você, eu acredito que seja a pessoa indo embora, né? Alguém que cansou, alguém que jogou todas as cartas, né? Porque a gente tá falando da parceria, né? Alguém que entregou tudo que tinha para entregar e chegou num nível de cansaço, de desgosto, de insatisfação em que decidiu partir. Então, se você tá num relacionamento, muito provavelmente vai ter uma finalização. Essa carta me fala isso. O que não quer dizer que é de todo ruim, gente. Final de relacionamento acontece, tá tudo bem, não é fácil, não é gostoso, é desafiador, né? Eu passei recentemente por um final de relacionamento, mas gêmeos, muitas vezes a gente tá num relacionamento que machuca muito e não vale a pena que você se coloque em posição de se machucar só para que aquela pessoa fique. Não vale a pena, deixa aí. Deixa aí, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinto novo, deixa ele entrar. O ciclo é vida feito pra girar. Então, deixa fluir, porque do mesmo jeito que vai, uma pessoa nova vem, né? E aí, quando essa pessoa nova vem, você vai ter a oportunidade de fazer tudo diferente, de se entregar de forma diferente, de viver esse amor de forma diferente. Então, deixa aí. Quem não tem ninguém, eu vejo um movimento, alguém chegando, né? É o contrário, eu vejo alguém chegando para sua vida. Vai chegar devagarzinho, mas vai ser algo que vai se movimentar de uma maneira grandiosa, porque o navio, ele é lento, né? O navio, ele é lento, porém ele é portador de coisas grandiosas. Você vê que tem aqueles navios que transportam containers, eu já dei esse exemplo aqui em outro vídeo, e ele é enorme, então são mudanças grandiosas, porém mais lentas, tá? Na transformação, os livros, existe a necessidade de você agregar conhecimento na sua vida, né? Agregar informações dentro daquilo que você conhece, dentro daquilo que você já é. Existe a necessidade de estudo para você conseguir transformar uma área da sua vida. Muito provavelmente fala da área do trabalho, da carreira, tá?
porque a transformação não existe se você não tem conhecimento. Uma vez a Sete Saias falou para mim, né, a Pombogira que trabalha comigo, que ela usa os recursos, não ela, né, qualquer entidade, que ela usa os recursos do médium. Se o médium tem recursos limitados com relação à fala, por isso que você vê que tem alguns médiums que estão incorporados e eles não ficam falando daquele jeito lá diferente, né? Porque antigamente existia essa questão por conta dos médiums da época, era uma época mais antiga, né? O português era outro, né? A gente vê a palavra você, por exemplo, no início era vossa mercê, aí foi passando para vós me ser, aí foi diminuindo você, e agora a gente fala ser. E aí, você vai lá, né? Então, ela falou que o conteúdo, para poder se expressar, o conteúdo do médium é utilizado, né? Existe uma troca de informações, né? De conhecimentos e tudo mais, mas aquele jeito do médium é preservado, porque isso não tem como mudar, faz parte do próprio médium crescimento, entende? Até porque são espíritos também mais antigos, né? Então, existe uma junção de informações dentro dessa parte para que o trabalho possa ser realizado e é preservado aquilo que o mediador tem como conteúdo. Então, para que você consiga transformar a sua vida, é necessário que você estude, agregue conhecimento, tá bom? Na parte espiritual, a torre. Gente, como vocês têm bastante cartas assim, mais desafiadora em todas as áreas da sua vida, e a torre aqui do baralho cigano, ela é diferente da torre do tarô, me remete muito um movimento espiritual que está chacoalhando a sua vida em todas as áreas. A espiritualidade te chacoalhando e te empurrando para aquilo que você realmente tem que fazer. Existe um propósito nesses desafios, né? Você vê aqui, ó, na carta da comunicação, a necessidade do crescimento, do desenvolver a sua expressão, a sua fala, a sua comunicação, desafios na parte do dinheiro, nas relações pessoais, você vê na sua família, no seu talento, já é algo ancestral. Percebe a ligação com a espiritualidade? A ancestralidade, ela é inteiramente ligada com a espiritualidade, é aquilo que precedeu a sua vida, né? Então, na parceria, um movimento de saída, no trabalho, os ratos. Gente, é uma história que está sendo contada. E quando chega aqui na espiritualidade, fala para mim que a própria espiritualidade está te sacudindo. Desculpa, eu tô emocionada porque passei por isso recentemente, por esse chacoalho espiritual. Desculpa, gente. Nossa, eu não sei o que aconteceu, que já é a segunda leitura que eu faço que mexe comigo. E esse chacoalho espiritual, é importante que você tenha clareza que não é para te destruir, não é para te deixar no chão, é para fazer você crescer. Então, use os sofrimentos, os desafios, a dor para o seu crescimento. Se você souber usar isso com sabedoria, você vai deslanchar muito. Aqui na carreira eu vejo o chicote, né? Você trabalhando com algo que você não tá te trazendo satisfação, então tá te torturando, né? O chicote é um instrumento de tortura, era um instrumento de tortura dos escravos.
Então, assim, você está sendo chacoalhado pela espiritualidade em todas as áreas da sua vida. Porque nos projetos futuros, algo que você vai realizar sozinho, os peixes. Você tem muita abundância, muita prosperidade, você tem capacidade, tem bastante ouro para você colher desse baú que fica mais ali atrás na carta dos peixes. Então, siga firme, seja resistente, seja resiliente, e não a resiliência de só resistir, mas a resiliência de transformar a sua dor em aprendizado, seu sofrimento, seus desafios em aprendizado, porque vai ser muito benéfico. Eu vejo você trabalhando sozinho, sabe? Conquistando aquilo que é seu, de fato, aquilo que é seu por direito. Então, esse chacoalho espiritual que você está passando, que eu sei que é difícil, que é desafiador, vai movimentar a sua vida e fazer você crescer de uma maneira inacreditável. Creia. No inconsciente, o ramalhete. Gente, nem sempre as limitações que nós temos fazem parte de coisas ruins. Às vezes, nós temos limitações através de coisas boas, e aí isso mantém a gente estagnado. Deixa eu tentar contextualizar. Por exemplo, às vezes dentro de um casamento, porque eu tenho um casamento sólido de muito tempo, no meu inconsciente aquilo tá me falando, mesmo que eu não esteja feliz nesse casamento, mesmo que eu não esteja completamente satisfeito, mas eu tenho um casamento. Eu tenho alguém do meu lado, eu tenho algo sólido, algo firme, né? Então, essa é a limitação que você tem. Se apegar às coisas boas e esconder as coisas ruins. Nossa, fala muito sobre meu eu até pouco tempo atrás, sabe? Olhar aquele pouco que é bom para cobertar aquele resto que é horrível. Enfim, a sua limitação é essa. Olhar, tentar esconder aquilo que é ruim através do pouco que é bom. Deixa eu puxar a carta, porque já tem quase 30 minutos de leitura, gente. Surpresaça com a leitura de vocês, viu, gêmeos? Não esperava. Gente, pra mim, as leituras têm sido extremamente surpreendentes. Vou puxar uma carta aqui do Oráculo dos Acordos Especiais para vocês. Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. Meu Deus, fala muito sobre a leitura. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Fala sobre os seus projetos futuros. Fala sobre tudo isso que você está passando para resgatar o seu poder pessoal e conseguir realizar aquilo que é seu, aquilo que é seu por direito. Não abra mão disso. Se você gostou dessa leitura, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Beijo.